Certo, pessoal, chegamos em mais uma aula e a última aula envolvendo ali uma competência que pega todas as disciplinas que estão dentro da parte da área de ciências da natureza. A gente pega agora a competência 5. Na competência 5, o que a gente está interessado em avaliar? A gente está interessado em tentar entender como é que funciona um método, um procedimento que sejam das ciências. Então, eu estou pensando aqui em avaliar como é que funciona as ciências dentro da química, da física e da biologia. Só que entender como é que funcionam as ciências, a química, a física, a biologia, envolve alguns pontos principais. Quer dizer, é muito abrangente eu tentar explicar como é que funcionam as ciências. Então, a gente precisa delimitar isso para alguns pontos em especial. Os pontos principais que a gente pode avaliar é em termos de uma questão de linguagem. Se eu estou tentando entender como é que se faz ciência, uma coisa principal é a gente avaliar a linguagem usada na ciência. Quando a gente tenta comunicar informações dentro da ciência, a gente faz isso por forma de texto, mas também é possível fazer essa comunicação científica por meio de tabelas, de figuras, de gráficos, de diagramas, de esquemas, e isso entra dentro da nossa primeira habilidade da competência 5, a habilidade 17. Na habilidade 17, eu simplesmente vou precisar relacionar essas diferentes informações que são formas de apresentar informações dentro das ciências. Então, aqui eu não tenho um conteúdo específico que seja relacionado com a habilidade 17, mas é importante eu conseguir capturar, pegar informações de partes diferentes do texto base para conseguir resolver a minha equação, a minha questão. Então, a ideia é que uma parte da informação necessária para resolver a questão está no texto, uma parte da informação para resolver a questão está numa tabela, uma parte está numa figura, uma parte está num gráfico. É claro que eu não vou ter todos esses elementos ao mesmo tempo numa mesma questão, mas eu posso ter numa questão uma figura, eu posso ter numa questão uma tabela e um gráfico para fazer uma comparação. Então é importante eu conseguir ler essas informações. Eu preciso saber ler um gráfico, tirar informações de algumas figuras específicas e mais características de química, física e biologia. Se a gente seguir para uma próxima habilidade envolvida na competência 5, a gente tem a habilidade 18. Na habilidade 18, eu quero relacionar propriedades ou que sejam ali alguns tipos de características de produtos, de substâncias ou de algum tipo de procedimento tecnológico ligado tanto à física, quanto à química, quanto à biologia. No final das contas, a gente quer avaliar propriedades de determinados objetos, características de determinados objetos e relacionar isso com a finalidade para a qual eu vou utilizar. Nota que aqui o ponto-chave é eu tentar dar sentido a conteúdos específicos destas três disciplinas, química, física e biologia. E eu não posso esquecer, como eu estou falando de uma propriedade ou uma característica de algumas substâncias, geralmente a gente encontra a habilidade 18 dentro de química e física com mais frequência. E a gente vai pegar aqui como essas propriedades ou essas características constantes. Então a gente pode pegar algumas constantes associadas com materiais. A gente relaciona, e é o mais comum de aparecer, como conteúdos da habilidade 18, a parte de pH, a parte de densidade, a parte de calor específico, mas também pode aparecer tipo sanguíneo. E também pode aparecer índice de refração. Também são tópicos que podem aparecer dentro desta parte aqui. Se a gente pegar a última, a terceira e última das habilidades que envolvem a competência 5, a gente tem a habilidade 19. Na habilidade 19, a gente quer avaliar método, processo ou procedimento das ciências naturais que vão contribuir ali para eu conseguir ou diagnosticar ou eu solucionar um problema.
Então, na prática, eu preciso avaliar um método para tentar descobrir qual é o problema, ver qual é o meu problema e tentar ver uma solução para ele. Na prática, eu não tenho um conteúdo específico também para habilidade 19. Mas a habilidade 19 envolve uma investigação científica, o fazer ciência. E nesse ponto daqui, o que a gente quer é escolher o melhor método para avaliar um problema, o melhor procedimento para resolver um problema. A gente tem que comparar métodos diferentes, formas diferentes de visualizar e resolver um problema, usando, obviamente, conhecimentos da química, da física ou da biologia. Então, nesse caso, a gente tem essas três habilidades do fazer a ciência, comunicar a ciência, coisas relacionadas à química, física e biologia, a gente pode ver como é que isso se apresenta em algumas questões. Mas, nota que, se a gente for pensar assim, tá aí o quão relevante é, o quão difícil é essas três habilidades. Se a gente pegar em termos de relevância dessas habilidades, a gente costuma ter nas provas do Enem, em média, não é sempre assim, mas em média, desde 2009 até 2023, a gente costuma ter duas questões de cada uma dessas habilidades. Então, nota que é um número grande de questões aqui para três habilidades sobre o fazer ciência. Então, eu tenho 6 questões no total. Essas questões elas costumam ser de nível médio e também tem um bom número de questões de nível fácil. Eu tenho pouquíssimas questões de nível muito difícil, que geralmente são ali da parte da minha habilidade 17 e 18, e eu tenho algumas questões que são difíceis, que daí pegam a habilidade 19, a parte ali de tentar avaliar o meu procedimento para resolver ou diagnosticar um problema. Em geral, essas questões tendem a ser mais fáceis e médias. Então é uma questão que é boa tu saber como trabalhar com ela, essas três habilidades, porque elas vão ser questões de nível de dificuldade menor e, consequentemente, isso é mais importante se a gente está pensando em termos de uma coerência na nota. Tá? Pegando a primeira das nossas habilidades, pegando a habilidade 17, o que a gente pode avaliar com essa habilidade 17? Bom, como eu não tenho um conteúdo característico e é mais questão de uma linguagem do que pode ser apresentado, a gente precisa lembrar que dentro da física a gente costuma representar uma parte de conteúdo muito em termos de figuras, que é a parte das leis de Newton. As leis de Newton a gente sempre representa como uma figura, especialmente para tentar determinar para que lado aponta uma força, relacionar essas forças e escrever a segunda lei. Então, o que eu tenho aqui associado com esta situação? Vamos primeiro pegar e avaliar o que eu tenho sobre a segunda lei. A segunda lei de Newton, ela me diz que a força resultante aplicada sobre um corpo, ela é característica de uma aceleração. Sempre que eu aplicar uma força resultante que não for nula, esse corpo vai acelerar. Então, essa força resultante, na verdade, vai ser uma combinação de todas as forças que eu tenho aplicadas sobre um corpo. Nota que eu tenho na figura ali do meio, abaixo da minha equação, eu tenho duas situações específicas. Eu tenho um corpo para o qual eu tenho duas forças aplicadas sobre ele. Se eu tentar calcular a força resultante sobre esse corpo, o que eu vou atribuir para essas duas situações? Quando as forças apontam no mesmo sentido, o que a gente vai fazer para calcular a força resultante? A gente vai somar as duas forças. Então, a minha força resultante, nesse caso, seria F1 mais F2. Agora, se eu tenho a situação de baixo, na qual eu tenho duas forças aplicadas em sentidos contrários sobre um corpo, o que eu vou fazer para descobrir a minha força resultante? Nesse caso, eu vou fazer a subtração das minhas forças. A subtração das forças vai caracterizar a força resultante sobre um corpo. F1 menos F2. A maior menos a menor, a gente pode usar isso daqui como um referencial, tá? Nota, se a gente for avaliar estas forças daqui, eu tenho que me lembrar algumas características associadas ao movimento de um corpo. Então, pensa que eu tenho uma pessoa tentando empurrar um conjunto de caixas. O que vai acontecer? A pessoa faz uma certa força,
que vai ser uma força de contato, uma força normal das mãos da pessoa com as caixas, mas se a superfície não for perfeitamente lisa, eu vou ter atrito. A força de atrito ela é contrária ao deslizamento. Então, sempre que eu tiver deslizamento dos corpos e eu não tiver superfícies perfeitamente lisas, vai existir um atrito no sentido contrário a esse deslizar. No meu esquema, no meu desenho, as caixas deslizam para a direita. Então, a força de atrito tem que apontar para a esquerda. Eu tenho outras forças que eu preciso avaliar para onde elas apontam. Se eu pego uma corda, sempre a força de tensão ou tração na minha corda vai apontar das pontas da corda para o centro. Se eu tenho contato entre dois objetos que não sejam uma corda, não é? Porque daí o nome da minha força vai ser tensão ou tração. Contato entre dois corpos vai causar uma força que eu vou chamar de força normal. Esta força normal ela é sempre perpendicular às superfícies. Então, se eu tenho duas superfícies horizontais, como a pessoa empurrando a caixa, eu vou ter uma força normal que seja na horizontal. Duas superfícies verticais, força na horizontal. Para onde aponta essa força? Sempre na direção do objeto de meu interesse para calcular a força de atrito, a força resultante. Se eu quero calcular a força que eu tenho sobre a caixa, esta força vai apontar das minhas mãos para a caixa. Se o meu interesse é calcular a força sobre a mão, esta força vai apontar da caixa para a minha mão, sempre em direção ao corpo que eu quero calcular a força. Se eu tenho peso, o peso é uma força que sempre é vertical e para baixo, sempre aponta para o centro do planeta. E uma última força que a gente pode pegar aqui seria uma força elástica, que sempre é contrária à deformação dos corpos. Então eu tenho 5 forças que eu preciso levar em consideração para onde elas apontam: peso, normal, tensão, atrito e força elástica. Se eu avalio estas forças daqui, represento em um desenho essas forças, eu estou utilizando a parte associada à habilidade 17. É uma forma de representação, é uma forma de linguagem que as ciências vão usar para tentar representar essa parte de conteúdo. Se a gente for pegar uma questão que avalie esta parte, essa representação, eu tenho essa questãozinha aqui de 2023, agora a última prova que a gente teve. Nesse caso, essa questão é de um nível de dificuldade alto. É uma questão difícil de ser resolvida. E olha o que eu tenho lá no comando da questão. Vamos começar pelo comando. Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2 serão. Então, o que eu estou interessado? Eu estou interessado tanto na parte da aceleração quanto na parte da frenagem. E eu quero descobrir os valores de tensão nas cordas 1 e 2. Então, nota que eu quero descobrir 4 tensões. O valor da tensão na corda 1 e 2 quando ele acelera, o valor da tensão na corda 1 e 2 quando ele freia. Isso daqui já me leva a 4 respostas diferentes e isso também torna mais difícil a questão. Vamos pegar e vamos avaliar o que eu tenho lá no texto base agora, para poder resolver isso. A questão me diz assim: uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa 200 quilogramas. Eu tenho a massa da minha caixa, 200 quilogramas, na carroceria conforme a ilustração, que está ali do ladinho, né? Em que o caminhão está se movendo para a minha direita. Isso é importante. Depois ele fala na sequência: quando o caminhão parte do repouso, a sua aceleração, bom, já que eu tenho 2 casos para considerar, vamos trocar as cores. Para aceleração, eu tenho ela valendo um valor constante igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Quando ele é freado, vamos usar outra cor para a parte de frenagem. Quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência do movimento. Ela ainda não está se mexendo, mas ela vai se mexer. Então, aqui o que ele está querendo dizer com essa iminência do movimento? Eu estou com o máximo de força de atrito estático.
um corpo parado. E o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Ok. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é 0,2. Então, o coeficiente de atrito estático, por isso a iminência do movimento. E ele fala que é para eu considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E daí ele diz ainda, olha, as tensões iniciais nas cordas são iguais a 0 e as duas cordas são ideais. Tá, vamos tentar avaliar. Primeiro, vamos pensar na primeira situação. A primeira situação, que é a situação de aceleração deste meu movimento. Então, o que a gente vai fazer? Vamos representar para onde aponta essa aceleração. Se este carro acelerar, ele vai acelerar para a minha direita, no sentido do movimento. Agora que eu tenho aceleração, eu vou representar as forças que agem sobre esta caixa. Nota que se essa caixa acelerar para a minha direita, o que vai acontecer com a caixa? A caixa, por ter uma certa massa, por ter inércia, a tendência é ela continuar parada. Então, se o caminhão vai para a direita, a caixa ficando parada é como se a caixa fosse para a esquerda. Ela deslizaria para a minha esquerda. Isso é o que a gente pode avaliar para essa situação. Eu teria minha caixa deslizando para a esquerda, então a gente pode representar a força de atrito contrária a esse deslizamento. Aqui está a minha força de atrito, contrária ao deslizar para a esquerda. Tá. E nesse caso daqui, se a caixa deslizar para a esquerda, se ela tentar ficar parada, a corda 1 ela vai encolher, ela não vai ficar esticada. Então, o que eu posso dizer para essa situação? Não tem uma força de tensão nesta corda 1, porque ela não vai ficar esticada. Este valor é 0. Então, eu já sei a primeira resposta. A primeira resposta é que a minha força de tensão na corda 1 durante a aceleração é 0. Não pode ser a letra nem D, nem E. Ponto. Se eu for desenhar agora a força de tensão na minha corda 2, esta força de tensão, ela sempre aponta para o meio da corda, da ponta para o meio. Então, aqui eu tenho a minha força de tensão na corda 2. Agora que eu tenho esta situação representada, o que eu vou fazer? Eu vou tentar relacionar estas forças com a parte da minha força resultante. Se eu for relacionar com a minha força resultante, eu posso escrever, olha, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente vai precisar calcular essa força de atrito, porque ela entra aí no meio da minha situação. Então, como é que a gente calcula a força de atrito? Força de atrito é igual o valor do coeficiente de atrito vezes a normal. Sempre eu vou ter a força peso para baixo e eu vou ter a normal aqui para cima, do assoalho desse meu caminhão para cima em direção à caixa. Então, o que eu posso dizer é que essas duas forças são iguais, já que eu não tenho movimento na vertical. E se eu não tenho movimento na vertical e essas forças são iguais, o que eu posso escrever aqui é que esta minha força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o peso. Ou esta minha força de atrito vai corresponder ao coeficiente vezes a massa vezes a gravidade. Substituindo os valores, o que a gente tem para esta força de atrito? Eu vou ter 0,2 vezes 200 vezes 10. Dá para a gente simplificar esses valores. Então, vamos dar uma simplificadinha ali. A simplificação, eu vou cortar o 0 do 10 com o 0 do 0,2. Me sobrou 2 vezes 200 vezes 1. 2 vezes 200, eu vou ter uma força de atrito que correspondem a 400 newtons. Este é o meu valor, 400 newtons. Agora que eu tenho essa força de atrito, o que a gente vai fazer? Calcular a força resultante. Para eu poder calcular essa força resultante, eu poderia combinar as duas forças, ou eu poderia escrever massa vezes a aceleração. Eu vou fazer as duas coisas. Então, nessa situação de aceleração, a gente vai escrever o seguinte: olha,
A minha força resultante é a tensão mais a força de atrito, porque as duas estão apontando para o mesmo lado. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Vamos escrever lá. Tensão mais 400, que é o valor da força de atrito, eu calculei, tem que ser igual a massa 200 vezes a aceleração, que são 3. Ou seja, tensão mais 400 tem que dar 600. Quanto que é o valor que eu tenho correspondente à minha tensão? Essa tensão tem que valer 200 newtons. 200 mais 400 me dá os 600. Então, eu já tenho a resposta para a tensão 2. Não pode ser o que está na letra C. Aí a gente vai ter que fazer a mesma coisa, só que para frenagem do caminhão. Então vamos pegar a mesma figura de novo para a gente poder desenhar separadinho aqui. Então agora para frenagem, o que acontece? Para eu ter uma frenagem, a aceleração tem que estar no sentido contrário ao movimento deste caminhão. Essa é a minha aceleração na hora que ele freia. Eu vou desenhar as mesmas coisas. O caminhão vai frear. Ele estava andando e a caixa estava andando junto com ele. Quando ele frear, o caminhão está tentando parar. Por inércia, a caixa vai tender a continuar o movimento dela. Então, a caixa tende a continuar para a minha esquerda, para a minha direita, enquanto o caminhão está tentando frear. Essa caixa está deslizando agora para a esquerda. Então, em relação ao solo, eu posso, ao assoalho do caminhão, eu posso desenhar aqui a minha força de atrito apontando no sentido contrário a esse deslizar. Ela vai apontar para a esquerda. A minha corda 2, ela vai encolher, porque essa caixa vai tender a ir para a minha direita. Então, no final das contas, a tensão 2 é igual a zero na hora que ele freia. Eu já tenho a segunda resposta. Mas aqui não me ajuda muito, né? Porque eu já joguei fora as letras D e a letra E. Então, continuo com as mesmas opções. O que eu vou fazer é desenhar a força de tensão. A força de tensão é da corda que fica esticada, a corda 1. Então, eu tenho uma tensão nesta corda 1 aqui. Esta é a minha tensão, das pontas para o meio da corda. E eu vou escrever de novo a mesma coisa. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu já sei quanto que é a força de atrito aqui nesse caso. Ela não muda, ela continua sendo o mesmo valor. Então, eu posso escrever quem é, neste caso, a minha força resultante. A combinação das forças, tensão mais força de atrito. As duas estão apontando para o mesmo lado. Quem é a minha parte da força de atrito? Quem é a minha parte da força resultante? Massa vezes aceleração. Então, vamos substituir. Tensão mais 400 de força de atrito tem que ser igual a 200 vezes a aceleração, que agora são 5, a aceleração da frenagem. Então, a gente tem aqui que a tensão mais 400 tem que dar igual a 2 vezes 5 dá 10. Com os dois zeros, 1.000. Quanto que vai dar essa tensão? O que somado a 400 dá 1.000? Um valor de 600 newtons. Então, a nossa tensão na corda 1 vale o equivalente a 600. Não pode ser o que está na letra B aqui para mim, nem poderia ser o que eu tenho nas minhas alternativas lá de baixo, que eu já descartei, né? A D e a E. O que eu fico aqui? Com o que eu tenho na letra A. Nota que essa questão ela dá trabalho para resolver. Apesar dos cálculos serem relativamente simples, as multiplicações, soma e subtração, é simples. Mas desenhar estas forças e o tempo que eu levo para calcular, isso torna a questão mais complicada. Além de avaliar para onde eu vou ter ou não tensão. Então, eu tenho que ter cuidado com a linguagem que aparece na parte da habilidade 17. Tem que ter bastante cuidado com essa forma de linguagem, figura, gráfico, tabela. Vamos seguir adiante agora para uma próxima habilidade, a habilidade 18. Então vamos lá. Pessoal, falando um pouquinho da habilidade 18, a gente tem aqui como um componente bem importante dessa habilidade os ácidos, as bases, essa classificação de ácidos e bases. Lembrando, então, o que é um ácido, né? Segundo Arrhenius, ácidos são substâncias que
quando em meio aquoso, produzem como único cátion o íon H+. Então, são compostos que, quando dissolvidos em água, vão liberar o H+. A gente observa, por exemplo, no HF, o ácido fluorídrico, que a sua ionização, tá, vai produzir, então, um cátion H+, mais o ânion fluoreto. O ácido sulfúrico, por exemplo, H2SO4, vai produzir dois cátions H+. Lembrem que essa quantidade de cátions H+, os classifica-os como monoácidos, diácidos, triácidos ou até mesmo tetrácidos, tá? Também é muito comum, em vez de a gente falar monoácido, a gente pode falar monoprótico, diprótico ou triprótico, tá? Então, cuidem esses termos. Por exemplo, o ácido fluorídrico ele é monoprótico, o ácido sulfúrico ele é diprótico, certo? Uh, em relação às características dos ácidos, né? Ácidos são compostos polares, tá? Então, portanto, são bastante solúveis em água e por, né, serem solúveis em água, por sofrer ionização, eles podem conduzir corrente elétrica. Então, eles formam aquilo que a gente chama de soluções eletrolíticas, tá? Pelo fato de poderem conduzir corrente elétrica, certo? Pode passar, Alex. Dentro da química orgânica, tá? A gente também observa esse comportamento ácido nos compostos orgânicos. Por exemplo, os fenóis. Os fenóis, assim como os álcoois e ácidos carboxílicos, são substâncias que apresentam esse caráter ácido, né? Os fenóis têm como característica, né, apresentar a hidroxila OH ligado diretamente a um anel aromático. Também são moléculas bastante polares, realizam interações, ligações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. E aí, então, quando em solução aquosa, apresentam esse caráter ácido. Por que eles apresentam esse caráter ácido, pessoal? Porque essa hidroxila, esse OH, tá? Ele tem essa capacidade de produzir, tá, o H+. Então, observe que o fenol, em meio aquoso, ele sofre ionização. Esse hidrogênio aqui, ele ioniza, fazendo com que haja formação de um ânion fenóxido, mais o cátion hidrônio, né? Então, sim, fenóis são compostos ácidos. Muito cuidado isso em relação à química orgânica. Os álcoois também têm esse comportamento. Lembrando que dentro da química orgânica, os ácidos carboxílicos são os compostos mais ácidos, seguido depois dos fenóis e dos álcoois. Então, em termos de acidez, nós temos os ácidos carboxílicos, os fenóis e os álcoois como compostos ácidos, que têm o caráter ácido dentro da química orgânica, certo? E o que isso nos interessa, esse caráter? Porque essas substâncias, elas podem, por exemplo, reagir com bases, tá? Formando sais. Então, podem sofrer, por exemplo, uma neutralização. Então, devido a esse caráter ácido desse tipo de molécula. Pode seguir, Alex. Em relação às bases, tá? Qual é a característica das bases, ou também a gente chama de hidróxidos, né? Eles são compostos iônicos, diferente dos ácidos que eram moleculares. Lembre que compostos iônicos são todos sólidos, como a gente chama sólidos cristalinos. São compostos que têm pontos de ebulição e fusão elevados. Quando em solução aquosa, eles podem conduzir a corrente elétrica, né? E tem como característica essa questão do sabor. Eles têm o sabor adstringente, né? Lembrem ácidos. Qual é o sabor de um ácido? O ácido tem o sabor azedo, né? Não é sabor ácido, é o sabor azedo, né? Já as bases, né? Nesse caso, eles têm esse sabor sabor adstringente, certo? Em relação às bases, pessoal, o que acontece com elas? Por serem compostos iônicos, elas não sofrem ionização, elas sofrem a dissociação, ou seja, quando dissolvidas em água, elas sofrem dissociação, separando o seu cátion metálico, mais a hidroxila. E aí, novamente, nós vamos ter essa classificação de monobase, de base, tribase, tetrabase, certo? Então, por exemplo, o NaOH, o hidróxido de sódio, ele é classificado como uma monobase, porque na sua dissociação ela produz um único OH-, uma única hidroxila.
Já o hidróxido de magnésio pode produzir 2OH-, então ela seria uma dibase, certo? Outra questão aqui, pessoal, em relação às bases, né? Que por serem compostos iônicos, e aí lembrando, o que é um composto iônico, né? Quando eu tenho um metal associado a metais. Aqui eu tenho sódio associado a hidroxila, eu tenho magnésio, eu tenho alumínio, eu tenho chumbo. Então, esses compostos, eles têm um chamado caráter iônico, enquanto que os ácidos têm um caráter molecular, certo? Pode seguir, Alex. Pessoal, uma reação extremamente importante aqui para nós é a chamada reação de neutralização. Neutralização ocorre quando um ácido está em contato com uma base, seja esse ácido inorgânico e uma base inorgânica, ou até mesmo um ácido orgânico com uma base inorgânica. Tá? Então, a neutralização ela se dá a partir do momento que um íon H+, um cátion H+, de um ácido passa a ser neutralizado por um íon OH- de uma base. Então, por isso que a gente tem como característica na neutralização a formação de água. Isso vai ser decorrente, certo? Da saída, então, aqui desse hidrogênio, tá? Do ácido, que ele vai sofrer a ionização, com a hidroxila oriunda da base. Então, H com OH vai formar a água e esse cátion metálico com aquele ânion oriundo do ácido vão formar os nossos sais, certo? Então, a neutralização ela se dá quando todos os íons H+ de um ácido são neutralizados por todos os íons OH- de uma base, ou vice-versa, certo? O contrário dessa reação ela é chamada de hidrólise do sal, certo? No sentido direto, e o que é o sentido direto, pessoal? O sentido direto é sempre da reação, da esquerda para a direita. Esse é o sentido direto, reagente para o produto. O sentido inverso aqui, nesse caso, o sentido 2, ele está caracterizando, então, a hidrólise do sal. E aí sim a gente também pode usar essa ideia de hidrólise de sal, por exemplo, para identificar o caráter de um sal, né? O caráter de uma solução, se é um sal de caráter ácido, se é um sal de caráter básico, ou até mesmo um sal de caráter neutro, certo? Aqui embaixo a gente tem um exemplo de uma reação onde eu tenho um fenol reagindo com uma base, tipicamente uma reação de neutralização. Observe que o hidrogênio do ácido, o cátion H+, se une à hidroxila, formando então a água, e aqui ocorre a neutralização, ou seja, no lugar do hidrogênio ocorre a entrada desse Na+, certo? Então, não esqueçam, pessoal, neutralização é quando todos os íons H+ são neutralizados pelos OH-, certo? Então, numa neutralização, o número de mols de H+ do ácido tem que ser igual ao número de mols de OH- oriundos desta base, certo? Pode seguir, Alex. Bom, então aqui, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de uma questão de 2022, né, da habilidade 18, uma questão classificada como uma questão fácil. O que nós temos nessa questão? O timol é encontrado em óleos essenciais de ervas aromáticas, como o tomilho e o orégano. Apesar de pouco solúvel em água, o timol é solúvel em uma solução de hidróxido de sódio. Quem diz o comando dessa questão? A dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve ao A. Então vamos lá. Ao que se deve a dissolução do timol em uma solução de hidróxido de sódio? Pessoal, o que acontece aqui? O timol, tá? Ele é um fenol. Em termos de classificação, ele é classificado como um fenol. Por quê? Porque nós temos a presença da hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. Então, em termos de função orgânica, nós temos aqui um fenol, certo? Temos um fenol, certo? O fenol, como eu disse anteriormente, o fenol ele tem um caráter ácido. Então, por mais que ele não seja solúvel em água, ele vai ser solúvel em quê? Em bases. Bases vão poder realizar
essa dissolução. Então, por isso que ele é solúvel em hidróxido de sódio. Então, o que diz as nossas alternativas? Letra A, vai ter a formação, isso se deve à formação de um sal orgânico. Letra B, ataque dos íons hidróxidos ao anel aromático. Letra C, complexação dos elétrons π do anel aromático com o íon sódio. Letra D, formação de ligações de hidrogênio entre a hidroxila fenólica do timol e os íons hidróxido. Letra E, aumento da polaridade do solvente e a dissolução do hidróxido de sódio. Então vamos lá, pessoal. Se ele está reagindo, se ele é solúvel com hidróxido de sódio, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma neutralização. O que vai acontecer aqui? Vai sair este hidrogênio, que vai se unir à hidroxila, formando água, e no lugar do hidrogênio vai ocorrer a entrada do Na. E isso vai fazer com que se forme um sal orgânico. Então, a resposta aqui dessa questão é formação de um sal orgânico. Pessoal, letra B, ataque dos íons hidróxido ao anel. Não, tu não consegue atacar o anel, porque o anel aromático é uma estrutura bastante estável, devido à ressonância dos elétrons π dentro do anel aromático. Lembre que esses três tracinhos representam as ligações duplas, as ligações π, que estão em constante movimento dentro do anel, tornando o anel aromático uma estrutura bastante estável. Então, não vai haver ataque no anel aromático, então isso não acontece. Não acontece a complexação. Por quê? Porque complexação teria que mexer na ligação dupla do anel. E essa ligação dupla do anel é muito estável, né? Então não acontece. A gente sabe que os elétrons π, a ligação π é uma ligação mais fraca, mas dentro da estrutura do anel ele é bastante estável. Então não vai ocorrer essa complexação. Formação de ligação de hidrogênio, pessoal, não vai ocorrer formação de ligação de hidrogênio porque está ocorrendo uma reação entre esse íon H+ do fenol com o hidróxido de sódio. Então, não vai ter formação de ligação de hidrogênio. E se houvesse aumento da polaridade, pessoal, aí sim não haveria solubilização, porque a gente já sabe aqui, segundo o texto, né, ele fala que, apesar de pouco solúvel em água, o timol é solúvel em uma solução de hidróxido de sódio. Então, se isso aumentasse a polaridade, não haveria, então, a solubilização. Então, a resposta correta aqui, letra A, formação de um sal orgânico. Então, quando a gente fala de métodos de conservação de alimentos, pessoal, a gente está falando, né, de situações que, na verdade, acontecem na casa de todo mundo aí. Eu tenho certeza que alguém já passou por alguma dessas situações aqui da esquerda, né? Como, por exemplo, uma alface, uma folha de alface completamente murcha, que a gente pega na geladeira, né? E às vezes não entende por que isso acontece, já que ela estava bem conservada, bem guardadinha na geladeira. Ou, sei lá, pode ter encontrado um morango já mofado, né, dentro da geladeira, pensando que, pô, eu conservei o alimento, né? Eu guardei ele de maneira que eu achei que eu ia conservar ele por mais tempo, mas ele acabou mofando. E aí a gente tem na imagem da direita justamente uma técnica que difere, né? Que são ali uma série de frutas secas, abacaxi, damasco, né? Pêssego, uvas. Então a gente tem aí uma técnica que serve para conservar os alimentos a partir da desidratação dessas frutas. E por que será que a alface e o morango, eles ficam, por exemplo, né, dessa maneira, uma alface murcha ou um morango mofado? O que isso tem a ver com a nossa habilidade 19 aqui no caso? Dá mais um clique aí, Alex, por favor. Para compreender isso, a gente tem que compreender como que funciona a célula vegetal, como que ela é estruturada, né? Nós temos aqui uma parede celular, que é o envoltório mais externo da célula. Uma membrana plasmática, que é o envoltório mais interno, o que protege a célula e delimita ela. Da mesma maneira que nós temos um vacúolo. Esse vacúolo aqui é como se fosse uma piscina, né? Um reservatório de água. Esse aqui é o vacúolo aquífero, ok? Essas estruturas, elas são importantes para a gente compreender
como que a célula perde água ou acumula, ganha água em diferentes contextos, né, fisiológicos. A parede celular, ela é um envoltório rígido, um envoltório que não tem muito como escolher o que vai passar, o que não vai passar, e nem como contrair ou expandir muito. Já a membrana plasmática, ela é mais flexível, o que significa que ela pode expandir ou ela pode contrair, dependendo, né, do contexto em que essa célula está. O vacúolo, ele serve para acumular água, porque diferente dos animais, né, pessoal, a célula vegetal, as plantas, na verdade, elas não têm muito como se locomover, né, para buscar água num outro ambiente, caso o ambiente que ela esteja em seca. Então, ela precisou desenvolver ao longo de milhões e milhões e milhões de anos estratégias para conseguir se adaptar a esses ambientes de seca. Uma dessas estratégias foi reservar água numa estrutura celular para que ela não precisasse, né, passar por momentos de muita desidratação, caso ela esteja em um ambiente seco. Então, o vacúolo aí é uma estrutura que vai nos garantir, no caso para a célula vegetal, um fornecimento de água, caso não haja esse fornecimento, né, no próprio ambiente, ok? Bom, entendendo como que são esses componentes anatômicos, né, estruturais da célula vegetal, a gente pode entender como que essa célula vegetal, ela funciona no que diz respeito ao processo chamado de osmose. Nós temos uma célula bem fisiologicamente ativa quando a gente está num ambiente, pessoal, que é hipotônico, ou seja, é um ambiente que entra mais água do que sai água. Dessa maneira, o vacúolo, que é toda essa estrutura que a gente vê em azul, ele está bastante cheio de água, né? Por quê? Porque está entrando bastante água e a gente consegue, então, deixar a célula túrgida. Isso significa que o vacúolo está pressionando a membrana plasmática e a parede celular para fora. Essa pressão a gente chama de pressão de turgor. É uma pressão que deixa a célula vegetal bem túrgida, portanto. Né? A gente pode ver que a célula vegetal ela está sofrendo uma pressão maior de dentro para fora. E isso pressiona, empurra a parede celular, deixando a célula bem tonificada. Portanto, a gente diz que essa célula está túrgida. Bom, esse, diferentemente dos animais, né, é o estado fisiológico de uma célula vegetal. É assim que a célula vegetal, que a planta, ela quer estar. Ela quer estar num ambiente hipotônico. Isso é o ambiente que vai fornecer a melhor homeostase, a melhor condição de equilíbrio fisiológico para uma célula vegetal. Por outro lado, a gente pode ter um ambiente isotônico, que é o que a gente está vendo na esquerda, onde, na verdade, nós vamos ter uma troca de água de dentro para fora numa taxa igual. Então, entra e sai água na mesma quantidade, na mesma velocidade. Só que isso, para uma célula vegetal, pode ser um problema. Por quê? Porque o vacúolo, nesse caso, ele não vai fazer a pressão de turgor, a pressão de dentro para fora da célula vegetal, necessária para deixar a célula túrgida. Isso vai fazer com que a célula vegetal fique flácida. Não tem água o suficiente empurrando, né, a parede celular da célula para fora. Logo, a gente aqui vai ter a célula vegetal flácida. Lembrando que, né, pessoal, a alface, ela é uma parte do indivíduo mesmo, né, do organismo da alface, que é somente a folha. Então, nós consumimos somente as folhas de alface. Isso valeria para todos os outros tecidos vegetais, da raiz, do caule e por aí vai. Mas, como a gente costuma ver mesmo mais a folha da alface, a gente consegue ver claramente que aqui é um problema, né? Caso a célula ela perca muita água, ainda que entre muita água, né? Nesse caso, a gente está falando então que a célula está flácida. Só que pode acontecer uma outra situação, que é o ambiente hipertônico. Ou seja, quando o ambiente está mais concentrado em soluto,
principalmente sal ou açúcar, né, do que o ambiente interno da célula. Logo, a osmose, ou seja, né, o que a gente está falando sobre transporte de solvente, transporte de água, ela vai ocorrer de dentro para fora da célula. Logo, a gente vai ter uma perda maior de água do que um ganho de água na célula. Nesse caso, o que vai acontecer? O vacúolo vai perder tanta água, que a própria célula vegetal, dentro ali da membrana plasmática, ela vai, né, colapsar. O que a gente está vendo aqui nessa imagem? Uma célula, portanto, plasmolizada. Ocorreu um processo muito importante para nós, que se chama plasmólise. Ou seja, a membrana plasmática desprende da parede celular e ela colapsa dentro da própria célula. Isso significa que essa célula morreu praticamente. É muito difícil que ela consiga voltar à vida, ok? Porque ela já desidratou de tal forma que não tem mais como recuperar todos os danos perdidos. Nesse caso, então, a membrana plasmática ela desprende da parede celular, ocorrendo esse processo que a gente vai chamar de plasmólise. Então, uma alface na geladeira, ela pode ficar murcha daquela maneira num ambiente que é isotônico, mas principalmente no ambiente hipertônico. De maneira que somente se a gente colocasse num ambiente muito hipotônico para ela, né? Ou seja, uma água extremamente dessalinizada, sem solutos, ela iria voltar, então, a ter uma pressão de turgor, retornando para o estado túrgido da nossa célula, que é como a gente quer a alface, né? Agora, se a gente fosse parar para pensar no morango, o que acontece aqui? Como o morango perde água na geladeira, ele vai desidratando, a gente vai tornando aquele ambiente extremamente propício para micro-organismos que já estão ali naquelas frutas tomarem conta. Tanto é que quando a gente lava os alimentos e daí sim guarda eles na geladeira, aí sim a gente conserva eles, ele vai durar por muito mais tempo. É claro, eu não posso deixar muita água ali, porque senão, o que vai acontecer? Vai puxar, né, a água de dentro da célula para fora. Logo, a célula do morango, do fruto, vai desidratar e não é isso que a gente quer. Ok? Bom, mais um toquezinho aí, por favor. Olha essa questão de 2017, como ela evidencia isso para a gente. A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém, as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O processo, denominado desidratação osmótica, tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima. Esse processo, para conservar os alimentos, remove a água por... Então, nós temos 5 alternativas que vão nos mostrar como que esse processo remove a água. Esse processo, e qual é o processo? Um processo denominado desidratação osmótica, né? Para conservar os alimentos, ele remove a água por aumento do ponto de ebulição do solvente. Bom, na verdade, a gente não adicionou nada aqui para aumentar o ponto de ebulição do solvente. A gente não está falando, né, em aumentar o ponto de ebulição. A água aqui, no caso, continua, né, fervendo a 100 graus. Então, não é a nossa letra A. Passagem do soluto através de uma membrana semipermeável. Bom, aqui é uma questão, uma alternativa que é uma pegadinha, né? Por quê? Porque ele fala de passagem do soluto através de uma membrana semipermeável. E quando nós estamos falando de osmose, a gente está falando de passagem de solvente através de uma membrana semipermeável. É a água, nesse caso, que se movimenta, e não os solutos, como o sal ou o açúcar. Logo, a letra B não pode ser. Utilização de solutos voláteis, que facilitam a evaporação do solvente. E aí, será que a gente utilizou algum soluto, um soluto que seja volátil, que vai evaporar? Não, né? Nesse caso, a gente não adicionou sal ou adicionou açúcar, e não, isso também não facilitaria, né, a evaporação da água, pelo contrário, dificultaria. Aumento da volatilidade do solvente pela adição de solutos ao produto.
Em algum momento, será que na desidratação osmótica a gente adiciona um soluto aqui? Pode ser. Talvez a gente consiga desidratar o alimento, fazer ele perder água, né? Pela adição de um soluto que vai, portanto, né, como um açúcar ou sal, vai desidratar o alimento. É da mesma maneira que a gente, por exemplo, ao, enfim, comer um alimento muito salgado ou muito doce, com muito sal ou muito açúcar, a gente perde água, né? Mas aí é porque a água está se movimentando de dentro das nossas células para fora das nossas células. Ou seja, está desidratando essa célula. Nesse caso, né, a gente não aumentou a volatilidade do solvente. O solvente continua com a sua mesma volatilidade. Letra E. Pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução. Então, aqui seria interessante a gente analisar essa alternativa. Por quê? Porque quando eu tenho uma desidratação osmótica, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando algum produto, como um açúcar, principalmente açúcar, mas poderia ser o sal, por exemplo, né? Para gerar uma diferença de concentração, deixar o ambiente hipertônico. Lembra lá do slide anterior? O que a gente estava vendo? Que uma célula vegetal, num ambiente hipertônico, ela perde água, muita água. Inclusive, ela vai plasmolizar, né? O que isso vai fazer? Com que a célula vegetal não tenha água, com que ela perca a maior quantidade de água possível. Através da adição desse soluto, a gente vai fazer a pressão de turgor e toda para fora, de maneira que a gente perca essa água. O que acontece? Por que isso é um processo de conservação de alimento? Até aí a gente só falou sobre a osmose da célula. Mas, por que isso conserva um alimento? Porque justamente a gente impede a ação ou um ambiente adequado para o micro-organismo, como um fungo, que a gente viu no morango, ou uma bactéria que possa, né, estragar o alimento. Então, se não tem água, isso não é um ambiente favorável para uma infecção, para uma contaminação. Então, isso vai conservar o alimento. Aqui na região sul do Brasil, né, e em outros lugares do Brasil também acontece, a gente tem uma tradição de conservação da carne, por exemplo, através desse salgamento. Então, a gente adiciona muito sal, é a carne que a gente chama de carne de charque. Ela vai ficar uma carne bem seca, porque ela vai perder toda a água. E isso não é bom para um micro-organismo contaminar, porque não tem água ali. E a água é o nosso solvente universal, é o meio pelo qual acontecem todas as reações bioquímicas que um ser vivo precisa. Então, não tendo água, não é um ambiente adequado para um micro-organismo. Logo, eliminando todas as alternativas, a gente vai ficar com a letra E. É uma questão de nível fácil. Osmose é uma temática, é um conteúdo importantíssimo. E isso vai perpassar, pessoal, várias e várias habilidades. Mas a gente pode utilizar esse processo de transporte celular, a osmose, um transporte passivo, porque não tem, né, utilização de energia, gasto energético, em várias habilidades, inclusive em vários métodos que a gente vai utilizar, seres vivos. Ok? Para a nossa, né, competência de número 5, seria isso. Certo, pessoal, e com isso a gente termina esse conjunto de aulas envolvendo as competências que são ali, no final das contas, compartilhadas pelas 3 disciplinas. As nossas próximas aulas vão ser de competências exclusivas de cada uma das disciplinas, começando pela competência 6, que é só de física, depois a competência 7, só de química, e a última, a competência 8, que é só da parte de biologia. Então, aguardem as próximas aulas e até a semana que vem. Até semana que vem. Abraço, pessoal.